Audio Jungle. Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria aqui estamos mais uma vez para estudarmos as nossas lições de Escola Sabatina, nesse encontro semanal que temos para juntos meditarmos, aprofundarmos e também matar a saudade de nossos irmãos. Nessas participações com pessoas de vários lugares, então matamos a saudade uns dos outros e assim podemos estar em contato e colaborando para que mais e mais possamos estar aprendendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, sejam bem-vindos, curtam este canal mais uma vez, se inscrevam. Passamos aí uma semana sem passar a lição de Escola Sabatina, mas com a graça de Deus, hoje estamos aqui. E que esse trabalho seja unicamente para honrar e engrandecer o nome de nosso Deus. Amém, meus irmãos? Confiante aí que vai ser uma bênção, vamos pedir a direção de nosso Deus para estudarmos essa lição. Então, oremos ao nosso Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, venho te pedir a tua direção nesse trabalho que aqui iremos fazer. Que esse trabalho, Pai, seja para a tua honra e tua glória, e que nosso desejo, a nossa vontade, Senhor, seja unicamente aprender a tua santa palavra e andar em teus santos caminhos. Abençoa, Pai, os nossos irmãos, os nossos visitantes que aqui irão estudar essas lições. Também os nossos irmãos que irão participar, que o teu Santo Espírito possa estar sobre cada um deles, e que todo o trabalho seja unicamente para honrar e engrandecer a tua santa vontade. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meus irmãos, estamos listos para estudarmos essa maravilhosa lição, a qual, como as outras, estamos estudando mais e mais. E hoje vamos falar de um ponto muito interessante, a qual estaremos colocando e analisando como foi o trabalho que Cristo fez ali, um pouco antes de enfrentar a cruz do Calvário e enfrentar aquelas acusações. E o título da lição de hoje, para o sábado 6 de junho, diz assim: bebendo o amargo cálice. Quando a gente vai entender um pouco desse cálice que foi bebido, a gente entende que quando se fala amargo, é porque já fala que foi duro, já foi difícil. E esse que Cristo bebeu é algo que vai impactar mais e mais a nossa vida. É algo que eu e você deve estar analisando. Pelo que estamos hoje vivendo na luz do Evangelho, para as mansões celestiais, não foi em vão, não foi por pouca coisa, mas foi pelo derramamento do sangue de Cristo Jesus. E por todas as coisas que ele passou antes de enfrentar esse grande desafio, ali nos seus dias finais, aqui na terra, para completar o plano da redenção. Então vamos meditar. A lição de hoje, a introdução diz assim: o tremendo momento chegara. Aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice reservado ao homem culpado. Ainda não era demasiado tarde. Poderia enxugar da fronte o suor de sangue e deixar perecer o homem em sua iniquidade. Poderia dizer: receba o pecador o castigo de seu pecado, e eu voltarei a meu Pai. Bebera o Filho de Deus o amargo cálice da humilhação e da agonia? Sofrera o inocente as consequências da maldição do pecado para salvar o criminoso? Trêmulas caem as palavras dos pálidos lábios de Jesus. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Irmãos, nessa introdução podemos analisar partes muito interessantes. Primeiramente, a agonia que Cristo estava tendo por estar passando por essa situação. Em determinado momento, o autor aqui da nota diz
que ele poderia desistir desse plano, que ele poderia deixar o pecador sofrer pelo seu amargo pecado, que o pecador pagasse e tivesse aí a sua esperança acabada. Mas Jesus, com sua voz trêmula, seus lábios pálidos, fala: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, eu, o bebê, faça-se a tua vontade. Com a graça de nosso Deus e com a misericórdia de Cristo Jesus, ele falou: seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi soberana nesse sentido. A vontade de Deus, Cristo deixou falar mais alto e dizer: é com o Senhor. Irmãos, eu e você, por aqui já temos muito a aprender. Por muitas vezes passamos por dificuldades. Por muitas vezes passamos por agonias. Mas nenhuma das agonias nós passamos sendo inocentes. Já Jesus, ele era inocente de todos os pecados que o homem aqui estava sendo acusado. Ele ia pagar por algo que não cometeu. E neste momento, mesmo sendo um momento de muito duro ali para ele, ele diz: seja feito, Senhor, a tua vontade. É o que eu e você deveria estar falando com tantos assaltos, com tantos problemas, com tantas dificuldades que às vezes nós mesmos colocamos. E dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: carregando o pecado do mundo. Foi o que Cristo fez. A primeira pergunta diz dessa maneira: onde foi Jesus com seus discípulos, na medida em que se aproximava a hora de seu maior sofrimento? Para nos ajudar a responder essa pergunta, vamos ali convidar o nosso irmão de Portugal, o nosso irmão Wycliffe Gomes, para nos ajudar. Irmão Wycliffe, é contigo esta oportunidade. A paz seja com os irmãos, sou Wycliffe Gomes, muitos já me conhecem e é um prazer estar com vocês aqui juntos nessa escola sabatina, né? Eu atualmente vivo em Portugal, Lisboa, e desde aqui envio as saudações do campo aos irmãos aí do Brasil. Bom, nós temos uma lição muito importante e cabe a mim responder a questão de número 1, que vem falando sobre baixo subtítulo carregando o pecado do mundo, né? É interessante que Jesus, diz o relato bíblico, conduziu seus discípulos até um lugar chamado Getsemane. E o verso diz que ele pediu aos seus discípulos para que ficassem ali, que ele iria um pouco mais adiante, que ele precisava orar. E diz o relato que ele levou consigo 3 de seus discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que nós sabemos quem são, não é mesmo? Tiago, o maior, e João. E esses o acompanharam então até o lugar que Jesus foi orar. Então esse é o relato. E é interessante, irmãos, que lá no início da nota de introdução diz: o tremendo momento chegara, se referindo ao momento em que Cristo entregaria a sua vida em prol da humanidade. E não somente isso, o momento em que Cristo carregaria sobre si o peso do pecado da humanidade, ou dos pecados da humanidade, né? E é interessante isso. Diz o relato também, Sr. White, na nota da pergunta de número 1, que tornou-se estranhamente mudo. Quem? Jesus. Então ele tornou-se, ou seja, ele ficou calado quando chegou então ali ao Getsemane. Ela relata que ele tornou-se estranhamente mudo. E diz que ele parecia que ele estava excluído da luz mantenedora da presença de Deus. Jesus, ele estava começando a sentir então o peso do pecado da humanidade caindo sobre si. E interessante, irmãos, que o peso do pecado fez com que ele sentisse
que a presença de Deus já não estava assim ao seu lado, já não estava o mantendo. E para Jesus isso foi terrível. Alguém que não conheceu o pecado, agora se fez pecado por nós. E por se fazer pecado por nós, então a presença do Pai estava se distanciando dele nesses momentos finais. Foi um ato, realmente um ato de amor. Um ato em que Jesus poderia decidir não fazê-lo, como menciona a nota de introdução. Porém, ele o fez por nós, por mim, por você. Diz assim o final da nota: era então contado entre os transgressores. Devia suportar a culpa da humanidade caída. O peso, irmãos, dos nossos pecados recaía sobre Jesus. E não somente isso, a culpa que caberia a nós pagar, ou seja, a pena do pecado, estava sobre ele. E ele passaria por isso em razão dos meus e dos nossos pecados. Então, que o Senhor abençoe sua palavra, que possamos meditar nisso. Essa primeira questão é muito interessante. No transcurso da lição, das demais perguntas, nós vamos, se vai abrir mais um leque com relação ao quão grande foi o sacrifício de Jesus. Por isso que o título diz: bebendo o amargo cálice. Amém. Muito obrigado, caro irmão Wycliffe, que Deus te abençoe, e muito obrigado por esse aporte, a qual nos elucida aonde foi Jesus, à medida que se aproximava a hora de seu maior sofrimento, e o que ele foi fazer. Algo que eu e você, muitos já sabemos, mas essa lição vem para retratar a cada um de nós o que devemos estar buscando, como devemos estar orando e que comunhão devemos estar fazendo nas horas difíceis, ao qual Jesus passou ali no Getsemane. Muito obrigado, irmão Wycliffe, e lembranças e saudações aí a todos os irmãos de Portugal. Que Deus te abençoe. Aí a gente viu essa maravilhosa resposta, a qual podemos estar meditando, meus irmãos. Que passaremos sim por problemas de dificuldade. Afinal, Jesus também passou. E ele foi vitorioso. Nós já sabemos disso. Ao qual nos dá ânimo a viver hoje, mesmo passando por problemas também, mas confiando no nosso Senhor. Amém? A segunda pergunta dessa lição diz desta maneira: quando o Redentor sentiu a pesada carga do pecado da humanidade caída, o que ele pediu a seus discípulos? Qual foi o significado de seu pedido para velar com ele? Para nos ajudar com essa pergunta, vamos ali à cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, com o nosso irmão Neemias, para nos ajudar. Irmão Neemias, é contigo essa oportunidade. Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Sinto-me muito feliz de poder participar mais uma vez dessa lição virtual e eu vou responder a pergunta número 2, que mostra Jesus em sua humanidade carregando os fardos pelos nossos pecados. O que causou grande agonia em Cristo foi o peso dos pecados de toda a humanidade. Jesus, não sendo pecador, estava ali agora se apresentando como substituto e recebendo sobre si a condenação que deveria ser dada para cada ser humano, inclusive a mim e a ti. E por isso ele esteve em grande agonia. Os limites de ser um ser humano naquela situação lhe causavam um desespero, uma agonia tremenda. O texto inspirado diz, inclusive, que ele temeu. Temeu porque aqueles pecados o separavam de seu pai e ele teve medo de nunca mais, devido ao tamanha carga de pecado, ele conseguir estar novamente em comunhão com seu pai. Para amenizar toda aquela situação, Jesus, que agora precisa da intercessão de outros seres humanos, convida para estarem consigo 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João, e ele pede que esses discípulos façam a intercessão por ele.
O texto inspirado também nos chama a atenção para o fato de que aquele que até aquele momento tinha sido o intercessor em favor da raça humana, em favor de todas as pessoas do mundo, estava agora em necessidade, precisando que alguém intercedesse por ele. É muito importante nós lembrarmos que a obra de intercessão é uma obra necessária e indispensável na vida humana. Como seres humanos, nós somos limitados e os nossos limites nos fazem sofrer com todas as artimanhas, com todas as tentações, com todas as dificuldades ao nosso redor. E no momento que nós estamos muito dependentes, é muito confortante sabermos que tem outras pessoas lutando em oração junto conosco. Isso nos fortalece, isso nos faz estar mais firme diante das dificuldades. E Jesus, demonstrando mais uma vez a sua completa humanidade, agora convida e necessita da intercessão daquelas 3 pessoas. E isso é demonstrado, né, pelo empenho dele em levá-los junto quando naquele momento ele se sentia triste até ao ponto de querer morrer, né? Ele fala assim, eu me sinto triste até a morte, ou seja, parecia que ele iria morrer com aquela tristeza. Ele entendia que suas limitações humanas precisavam naquele momento serem fortalecidas com o poder divino. Porém, os pecados que ele carregava faziam com que a comunhão que ele estava com o seu pai, que ele tinha com o seu pai, fosse interrompida. E isso foi para ele uma agonia atroz, né? Então, nós vemos que Cristo sofre por causa de pecados que não são dele, por pecados que são de outros, pelos nossos pecados. E em sua aflição, ele pede ajuda e pede que intercedam por ele outros seres humanos. É fantástico isso, como o nosso Salvador demonstra como podemos também ser vencedores sobre toda tristeza e agonia em nossa vida diária. Um abraço para todos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, irmão Neemias, pelo teu aporte mais uma vez aqui colaborando conosco. Que esse conhecimento que estamos aprendendo aqui, meu irmão, possamos, cada um dos nossos ouvintes, nossos internautas, estar sendo agradecidos por estar sendo abençoado por essas bênçãos. São conhecimentos, irmãos, que vai ficar marcado para a nossa vida. Por que para a nossa vida? Nós também passaremos por situações assim. E nós pediremos, principalmente nos cultos de quarta-feira, nos cultos de oração, ajuda dos irmãos, para que ore por tais pessoas, para que ore por nós, para que assim a gente possa ter força e vencer as astutas artimanhas do inimigo. Isso é algo, meu irmão, que Cristo nos ensinou. E quando estivermos passando por dificuldade, possamos nos juntar em oração, para que assim possamos ser vencedores. Amém? Que Deus nos abençoe e que esse conselho seja algo que possamos estar aproveitando a cada oportunidade que tivermos. Amém? Agora vamos passar à terceira pergunta desta oportunidade. E a terceira pergunta diz assim: com o peso do pecado e o sofrimento da cruz diante dele, o que pediu Jesus a seu Pai? Quais teriam sido as consequências para a humanidade se Jesus não houvesse bebido o cálice de dor e sofrimento? Para nos ajudar com essa pergunta, eu vou convidar ali o nosso irmão Herman, que agora ali está em Resende com sua família, e desde já, seja bem-vindo, irmão. Olá a todos os irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Irmãos, o que Jesus pediu ao Pai quando veio a angústia, o peso dos pecados sobre ele? Irmãos, Jesus pediu: Pai, se pode, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito
a sua vontade. Irmãos, Jesus estava tão angustiado com o peso dos nossos pecados, meu, seu e de toda a humanidade, sobre ele. Jesus estava com um peso que nós não podemos imaginar como seres humanos, mas ele, vindo com o seu corpo material como o nosso corpo, suportou todas as coisas para que nós possamos ter a salvação, para um dia encontrarmos com ele nas mansões celestiais. Mas, irmãos, e se Jesus não conseguisse, não passasse por esse sofrimento, pelo sacrifício, o que seria de nós? Irmãos, se Jesus não tivesse passado por tanto sofrimento, por tanta coisa, pela morte, por tanta angústia, nós não teríamos a esperança da salvação. Nós poderíamos chegar a este momento de hoje, em 2020, mas não teríamos a oportunidade de encontrar com Jesus nos céus. Nós não íamos ter a salvação conosco. Irmãos, a salvação de Jesus é dada de graça a nós. Basta nós aceitarmos e fazermos a sua vontade. Amém. Muito obrigado, irmão Herman. Que Deus te abençoe. E saudações aí a todos os irmãos de Resende, também a toda a sua família. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. E aqui a gente já viu essa resposta. Uma resposta, uma pergunta muito interessante, ao qual Jesus acabou fazendo. Para você imaginar, irmãos, o perigo que ali estava passando, não só nós, não só Jesus, mas toda a humanidade. Aqui diz: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, entendemos uma coisa. Jesus passava por uma situação aqui que devia pedir a direção de Deus em todas as coisas, para que ele fosse vencedor e passasse por essa agonia que era tão grande. Aqui, irmãos, Jesus poderia fraquejar na sua humanidade, na sua natureza humana. Por isso, antes ele já havia pedido que velasse por ele. O nosso, que veio para ser o nosso intercessor aqui na terra, neste momento Jesus ele estava passando e precisando de intercessores. E ele pediu orações para que a sua natureza humana não falhasse. E ele fala ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. As consequências para nós seriam terríveis. Poderíamos ter perdido hoje, vivendo hoje sem esperança alguma. Mas com a graça de Deus, podemos viver hoje, buscando mais e mais ao Senhor e confiante na sua benigna misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos entender isso mais e mais. Agora vamos ao segundo subtítulo dessa lição, que diz: vigiar e orar. É algo que eu e você deve estar fazendo sempre, né, irmãos? Vigiar e orar. Quarta pergunta diz assim: o que repetiu Jesus a Pedro quando ele e os outros discípulos estavam oprimidos pelo cansado e pelo sono? Devido à debilidade da carne, o que acontece com todos os que não lutam para ter Cristo como centro de suas vidas? Para nos ajudar com essa pergunta, eu vou convidar agora o nosso pastor Patrício, ali de Juiz de Fora, para nos ajudar. Irmão Patrício, seja bem-vindo. Deus abençoe meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para mim é um grande privilégio de compartilhar a lição da Escola Sabatina com os irmãos. A pergunta 4. O que repetiu Jesus a Pedro quando ele e os outros discípulos estavam oprimidos pelo cansaço e pelo sono? Queridos irmãos, quando Jesus entrou no Getsemane, deixou a seus discípulos para que eles ficassem orando, vigiando por eles mesmos e por ele.
Mas chamando a Pedro, Tiago e João, afastou-se um pouco mais longe e em um lugar especial ali disse a estes 3 discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Afastando-se, ele prostrou-se no rosto e orando a seu Pai como a primeira vez. Foi grande a agonia que Cristo sofreu no Getsemane. Começou os sofrimentos que não está a nosso alcance, está além da compreensão de nossa mente humana. Clamando, pedindo a Deus, sentindo o peso dos pecados de toda a humanidade e também sentindo o afastamento do seu Pai. Então, levantando-se, volta a seus discípulos, procurando, buscando encontrar algum conforto, algum apoio. Mas o que aconteceu quando chega onde estavam os 3 discípulos? Estavam dormindo. O pedido era: vigiai, orai, vigiai comigo. Mas os discípulos ficaram dormindo. Não conseguiram cumprir o pedido de Jesus. Então repite Jesus a Pedro: Pedro, dormes? 1 hora não conseguiste vigiar comigo? Orai, vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, esta é a repetição que Cristo fez a seus discípulos novamente. Não podemos nós compreender quanto o sofrimento de Cristo para salvar a humanidade. E disse ainda uma pergunta, aí na pergunta 4. Devido à debilidade da carne, o que acontece com todos os que não lutam para ter Cristo como o centro de suas vidas? Queridos irmãos, nós acredito que todos compreendemos, somos humanos, débeis, pecadores, estamos completamente enfraquecidos, completamente dominados, porque existe uma lei em nosso organismo que não consegue fazer a vontade de Deus. Pode a pessoa ter uma mente, um intelecto de querer fazer a vontade de Deus, faça sua promessa e sua promessa é como escrito na areia. Não consegue. Por quê? Jesus disse: a carne é fraca. A carne é fraca. Portanto, queridos irmãos, disse o apóstolo Paulo, sentindo também esse mesmo inclinação que ele tinha na sua carne. O texto que está colocado aqui na lição nos diz: mas veio nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Esta é a pura realidade que os seres humanos sentimos. Pode uma pessoa ter vontade de estudar a Bíblia, vontade de orar, vontade de vigiar, vontade de fazer aquilo que agrada a Deus, mas a carne é fraca. A carne está cansado, está com sono, está com fome, ou tem outras necessidades para fazer e deixa de lado fazer a vontade de Deus. Esta é a fraqueza da carne. Portanto, para vencermos as fraquezas da carne, tem que enfrentar uma batalha dura. A maior batalha que nós temos que ter é guerrear contra a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Deus nos ajude para que possamos nos realizar a vontade de Deus, estar preparados para a volta de nosso Senhor Jesus. Este é meu desejo em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Patrício, pelo teu aporte também e a tua ajuda nessa lição de escola sabatina. Que Deus te abençoe sempre, pastor. Também lembrança a nossos irmãos, onde quer que o irmão esteja aí, seja em Juiz de Fora ou seja em São Paulo, que Deus possa te abençoar sempre. Também a sua esposa. Saudações, irmãos. Irmão, que Deus te abençoe. Aqui, irmão, vimos a resposta muito bem respondida aí do nosso pastor Patrício, a qual devemos entender, irmãos, como devemos estar vivendo, o que devemos estar fazendo. Essa resposta é muito interessante. Nenhuma hora pudeste velar comigo. Vigiai e orai. É algo que eu e você devemos estar fazendo. Nós devemos entender, irmãos, o significado dessas palavras em nossa vida. Há um momento que estamos vivendo, principalmente no tempo de fim, que eu e você possamos entender o valor de estarmos vigiando desta maneira. Aqui a gente anota um pouco, diz assim:
na suprema angústia de sua alma, foi ter com os discípulos, com um aflitivo desejo de ouvir algumas palavras reconfortantes daqueles a quem tantas vezes concederam bênçãos e conforto, e protegera na dor e na aflição, aquele que para ele tivera sempre expressões de simpatia, sofria agora sobre-humana dor e almejava saber que estavam orando por ele e eles por si mesmos. Irmãos, a ver os discípulos naquele momento não entendiam porque deveriam estar orando e vigiando. Às vezes pode ter dado um vislumbre de esquecimento na vida deles. E eles não entendiam pelo que Cristo iriam passar. Eles sabiam que Cristo já tinha avisado. Mas os discípulos, mais uma vez, adormeciam e não estava vigiando. Em nossas vidas, meus irmãos, como cristãos, devemos também levar em conta que devemos estar orando e vigiando em todo momento. Para que quando o inimigo venha nos assaltar, possamos estar prontos para dar respostas corretas, para agir da maneira correta como se deve o cristão. Senão falharemos. Que Deus nos abençoe para isso. E agora vamos à quinta pergunta, que diz dessa maneira: por que os discípulos não conseguiram permanecer acordados e orar ao Pai para que desse a força que Jesus necessitava para suportar a próxima prova? Quão severa foi a agonia do Filho de Deus? Para nos ajudar com essa pergunta agora, vamos ali à Bahia com o nosso irmão Aderlan Souza para nos ajudar. Irmão Aderlan, é contigo essa oportunidade. Olá, boa tarde, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sou Aderlan, meu nome é Aderlan Jesus Souza, eu sou da igreja de Valença, Bahia. Mas precisamente eu estou aqui na região da Colônia, próxima da igreja de Colônia, que vocês devem conhecer. E separei esse lugar lindo, maravilhoso, para gravar esse vídeo e responder a quinta pergunta da lição. É um lugar muito bonito e imagino eu que um lugar como Jesus ele orava, né? Como Jesus estava ou era naquela época, em que ele meditava nas coisas celestes, meditava na natureza, e assim, até aquele momento terrível em que ele foi entregue à morte, Jesus estava ali naquele lugar lindo. Então eu separei esse lugar, e pena que a câmera do celular não é tão boa, mas que seja para a honra e a glória do Senhor Jesus. A pergunta da lição: por que os discípulos não conseguiram permanecer acordados e orar ao Pai para que desse a força que Jesus necessitava para suportar a próxima prova? Diz que os olhos dos discípulos estavam cansados, estavam sobrecarregados de sono. Então, por isso, os discípulos estavam adormecidos quando Jesus voltava dali do lugar onde ele orava, à beira dos discípulos. Diz aqui: quão severa foi a agonia do Filho de Deus? Diz que Jesus, ele suava gotas de sangue. Era terrível. E mais agonizante era que os próprios discípulos, os seus seguidores, não estavam preparados para aquele grande momento. E Jesus, ele diz: vigiai, para que não caiais em tentação. Então, Jesus naquele momento, ele ficou agonizado por causa dos discípulos que não estavam preparados, estavam adormecidos, e portanto Jesus estava agonizando de dor. Diz aqui na nota: não pretendia abandonar o seu Senhor, mas pareceram-lhes paralisados por um torpor que teriam sacudido de si, caso houvesse continuado a rogar a Deus. Então, se os discípulos também, se eles tivessem um pouco mais de fé, eles orassem a Deus, buscassem, mesmo com sono, mesmo cansado, disse que aquele sono, aquele cansaço seriam sacudidos e os discípulos estariam orando e preparados para aquela grande cena. Então esta é a quinta pergunta. Deus possa nos abençoar e nos dar
a sua fé, o seu ânimo, para que a gente também não possa estar com o sono do pecado, para que as coisas que venham a acontecer não possam pegar a gente de improviso. Deus nos abençoe e nos dê a sua paz a nós e saúde para todos as pessoas deste Brasil e do mundo. Muito obrigado, irmão Aderlan. Que Deus te abençoe por aqui estar colaborando conosco e pela paisagem que o irmão trouxe aí agora, a qual podemos estar desfrutando da natureza, principalmente o irmão aí, que possamos nós um dia estar aí desfrutando. E que essa resposta venha ser para a honra e glória do Senhor. E saudações aos nossos irmãos da Bahia. Amém? Aqui, irmãos, vimos mais um ponto que é de suma importância para nós. Primeiro que, mais uma vez, Jesus estava dizendo que fosse feita a vontade de Deus, a qual nós devemos estar de acordo com a sua vontade e vivendo de acordo com a sua palavra. E voltando, o achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. Aqui, irmãos, na nota diz que eles não compreendiam a necessidade de vigilância e fervorosa súplica, a fim de resistir à tentação. É o que eu e você, meu irmão, devemos estar fazendo. Devemos entender a necessidade, porque devemos estar orando e suplicando ao Senhor. Nós devemos entender isso hoje. Jesus, ele pediu e necessitava. Jesus passou por problemas que só a comunhão com ele e com Deus foi suficiente para que ele fosse vencedor. A divindade estava revestida da humanidade e a humanidade necessitava do auxílio divino. Irmãos, prestemos atenção para que possamos vigiar e orar todos os instantes, para que possamos entender por que é necessário fazer isso. Chegará um momento que a situação nossa ficará terrível e precisamos de confortar uns com os outros, fazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos agora ao terceiro subtítulo dessa lição, que diz assim: aceitando a vontade do Pai. Enquanto os discípulos estavam completamente alheios à sua incrível agonia por levar os pecados da humanidade, quantas vezes Jesus orou a oração de submissão ao seu Pai? Para nos ajudar com essa pergunta, vamos ali a Rio de Janeiro com a nossa irmã Paula. Irmã Paula, é contigo essa oportunidade. Graça e paz a todos os irmãos. A pergunta número 6, baixo o subtítulo Aceitando a vontade do Pai, nos diz: enquanto os discípulos estavam completamente alheios à sua incrível agonia por levar os pecados da humanidade, quantas vezes Jesus orou a oração de submissão ao Pai? Por 3 vezes Jesus orou, rogando ao Pai, porém ele não finaliza a sua oração com seja feita a minha vontade, e sim, faça-se a sua vontade, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A notinha nos diz, por 3 vezes proferiu essa oração, 3 vezes recuou sua humanidade do último supremo sacrifício. Surge, porém, então, a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Vê que os transgressores da lei, se deixados, têm de perecer. Vê o desespero do homem, vê o poder do pecado, as misérias e os ais do mundo condenado erguem-se ante ele. Contempla-lhe a sorte iminente e decide-se. Salvará o homem, custe o que custar de sua parte. Aceita seu batismo de sangue, para que por meio deles milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Deixou as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida.
o único mundo caído pela transgressão, e não se desviará de sua missão. Tornar-se-á a propiciação de uma raça que quis pecar. Sua prece agora respira apenas submissão. Se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Que nós possamos nos lembrar do conselho de Paulo em Tessalonicenses 5:22, orai sem cessar. Nossa oração deve ser incessante e constante, assim como o Filho de Deus, como Jesus Cristo, necessitou orar, rogar, implorar ao Pai para que a sua missão fosse levada até o final. Nós também devemos buscar essa força do alto, buscar esse poder de Deus. Somente assim, em Cristo Jesus, poderemos ser mais que vencedores por meio daquele que nos amou até a morte e morte de cruz. Amém? Paz seja com todos. Agradeço ao Multimídia pelo convite e até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Muito obrigado, querida irmã. Que Deus te abençoe e que a irmã possa aí sempre estar nos ajudando nesse trabalho, a qual podemos estar não só estudando a palavra, mas matando a saudade e havendo-a. Que Deus possa te abençoar, irmã, não só a senhora, mas todos os teus, a tua família e todos os nossos irmãos aí do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, meu irmão. Grande abraço. E aqui, irmãos, vimos na incrível agonia que Jesus estava passando, quantas vezes ele estava orando a oração de submissão ao Pai. E aqui diz que foi por 3 vezes estava fazendo isso. O quanto eu e você deve estar fazendo. Se Jesus, que era o Filho de Deus, que é o próprio Deus e Criador de todas as coisas, nesse momento de prova, ele estava sempre orando ao Senhor e orou aqui, diz a nota, em torno de 3 vezes na oração de submissão a Deus. E eu e você? Quantas vezes devemos orar ao Senhor? Meu irmão, temos muito o que fazer. Ou fazemos de acordo à vontade do Senhor, ou ficaremos para trás. Aqui está o sucesso de cada cristão. Confiar em Deus, orar ao Senhor e estar sempre vigiando. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora vamos à última pergunta dessa lição, que diz assim: até onde chegou Jesus para demonstrar seu desejo de cumprir a vontade de seu Pai? Que grande lição podemos aprender de sua experiência agonizante no Getsemane? Para nos ajudar, vamos ler outra vez a Bahia, município de Valença, com o nosso irmão Alex, que é irmão do nosso irmão Aderlan, para nos ajudar com essa pergunta também. Irmão Alex, seja bem-vindo e é contigo essa oportunidade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos nesse momento. Agora iremos estudar a 7ª e última pergunta dessa lição, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta diz: até onde chegou Jesus para demonstrar seu desejo de cumprir a vontade de seu Pai? Todos nós sabemos que Jesus chegou até a morte, e a morte de cruz. Lugar onde nenhum ser humano poderia chegar com o objetivo da salvação. Mas Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia e obediência a seu Pai, que Jesus falou também, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele, pela obediência a seu Pai, ele foi até o fim, até a morte. E que lição devemos tirar? Aprender. Devemos aprender a lição da obediência, a lição da humildade, a lição de pedir ajuda nos momentos difíceis, nas horas agonizantes. Jesus, ele saiu para orar. Quando ele viu que estava se aproximando do seu momento, ele chamou os discípulos e saiu para orar a Deus. E lá ele sempre orava e pedisse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, ele sempre queria fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele morresse pelo homem pecador. E graças a Deus que por esse meio, por aquela grande agonia, nós alcançamos a salvação pela sua morte, por meio de sua morte.
Tem uma parte da nota aqui interessante que eu gostaria de ressaltar, que diz: lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. Então, é outra experiência que devemos tirar. No momento de agonia, nos momentos de tristeza, devemos orar ao nosso Pai que está nos céus, e Ele nos conforta. Então, é uma lição interessante. Então, aí está respondida a lição. Então, que Deus possa assim nos abençoar e nos dar esse espírito de mansidão, de sabedoria, de humildade e de obediência. Muito obrigado, irmão Alex. Que Deus te abençoe e que o irmão aí seja cada vez mais agraciado com as bênçãos do Senhor. E aqui também poder estar sempre colaborando conosco nesse trabalho. Que seja para o Senhor, meus irmãos. E aqui, irmãos, vimos esse maravilhoso estudo da palavra do Senhor. Algo que para nós é de suma importância. Jesus mostrou aqui a sua obediência, como deve ser obediente à palavra de Deus. E nós estamos sendo obedientes à palavra do Senhor? Jesus, ele foi obediente até o quê? Até a morte. E a morte de cruz. E eu e você, meus irmãos? Quão obedientes estamos sendo? O que estamos fazendo? O que estamos deixando de fazer? Que Deus nos abençoe, para que o seu Santo Espírito possa estar nos convencendo de como agir. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. E aqui no estudo adicional eu gostaria de falar algumas palavras que assim diz. Pensar no que Cristo fez durante seu ministério terrestre. Quão fervorosas, quão incansáveis foram seus esforços. Não permitia que coisa alguma o desviasse do trabalho que lhe fora dado. Estamos nós seguindo suas pisadas? São perguntas que ficam para mim e para você mesmo. O que estamos fazendo? Cristo, ele não mediu esforço. E você? E nós? O que estamos fazendo? Que Deus nos abençoe a meditar mais e mais na sua palavra, em Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, vamos finalizar mais uma vez uma lição de escola sabatina. Muito obrigado desde já a cada um dos irmãos que até aqui nos acompanharam. Deixe seu comentário, como podemos estar melhorando, o que podemos estar fazendo. E também compartilhe esse trabalho, irmãos, para que muitas pessoas possam entender, possam ver essas maravilhosas mensagens e que essas fiquem guardadas em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Faça o trabalho. Agora oremos mais uma vez ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez te dado a oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua palavra. Que essas palavras, Senhor, possam ficar em nossas mentes e nossos corações e possamos entender como o grande mestre, quando veio aqui na terra, passando por tantos problemas, ele ainda confiava em Ti. Que assim também nós, Senhor, possamos estar confiando no Senhor todos os momentos e que seja a Tua vontade em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim finalizamos e até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe, meus irmãos.